E aí, cinéfilo? A Prime Video tem um catálogo de ficção científica e ação que a maioria das pessoas ainda não explorou como merece. 8 filmes disponíveis agora que vão te prender do começo ao fim. E tem um no meio que é o destaque absoluto dessa lista. Eu sou Miguel, bem-vindo ao Filmeja 1. Bora para a nossa lista. Tenet, disponível na Prime Video. Vou começar com uma declaração que pode parecer exagerada, mas que eu sustento com convicção. Tenet é provavelmente o filme mais ambicioso que Christopher Nolan já fez. E isso é muito para dizer sobre o homem que dirigiu Interestelar e A Origem. A premissa parece simples na superfície. Um agente da CIA é recrutado para impedir que um oligarca russo inicie a Terceira Guerra Mundial. Mas o que Nolan faz com essa premissa é algo que poucos diretores teriam coragem de tentar. A organização Tenet possui uma tecnologia capaz de inverter o fluxo do tempo, fazendo objetos e pessoas se moverem de volta para o passado enquanto o mundo ao redor segue em frente. E o filme constrói toda a sua narrativa em torno dessa inversão de uma forma que exige atenção total em cada cena. John David Washington carrega o filme com uma presença magnética e Kenneth Branagh, como vilão, é frio e perturbador de um jeito que funciona perfeitamente. Tenet é o tipo de filme que você assiste uma vez e fica intrigado, assiste 2 vezes e começa a entender, e na terceira percebe que Nolan deixou camadas que você nem tinha visto antes. Disponível na Prime Video e é obrigatório. Contra o Mundo, disponível na Prime Video. Esse é o tipo de filme que você não vê chegar e que te derruba completamente quando acontece. No mundo pós-apocalíptico dominado por uma dinastia cruel e implacável, um jovem vê sua família ser massacrada e sobrevive carregando um peso que poucos conseguiriam suportar. O que poderia ser mais uma história de vingança convencional se transforma em algo completamente diferente quando um xamã misterioso o encontra e começa um treinamento que mistura combate físico brutal com algo muito mais estranho e fascinante. A voz interior do seu videogame favorito da infância como guia espiritual e tático. É absurdo, é criativo e funciona de um jeito que eu não consigo explicar completamente sem tirar o prazer da descoberta. Contra o Mundo é um filme que abraça o caos com inteligência, que usa o humor negro como ferramenta narrativa sem perder a brutalidade real do mundo que construiu. A direção de ação é visceral e imprevisível, com coreografias que você nunca viu em nenhum outro filme de luta. É original do começo ao fim e é exatamente o tipo de experiência que a ficção científica de ação precisa ter mais. Disponível na Prime Video. Megan, disponível na Prime Video. Inteligência artificial que desenvolve consciência própria é um tema que o cinema explora há décadas, mas Megan faz algo que poucos filmes do gênero conseguiram. Coloca esse terror dentro de uma dinâmica familiar real, com personagens que você passa a se importar antes que as coisas comecem a desmoronar. Cady perdeu os pais num acidente e foi morar com a tia Gemma, uma roboticista que não tem a menor ideia de como criar uma criança. A solução que ela encontra é apresentar M3GAN, um robô humanoide desenvolvido para ser a companheira perfeita de uma criança. No início, funciona melhor do que qualquer um esperava. Megan aprende, se adapta, protege e se torna genuinamente essencial para Cady. O problema é que o conceito de proteção para uma inteligência artificial sem limites éticos definidos é muito mais amplo e muito mais perigoso do que qualquer um na empresa calculou. Megan não é só um filme de terror, é uma crítica inteligente sobre como substituímos conexão humana real por tecnologia conveniente e sobre o preço que pagamos quando essa tecnologia começa a aprender com nossos próprios padrões. Disponível na Prime Video. A Guerra do Amanhã, disponível na Prime Video. Existe um tipo de ficção científica que eu chamo de ficção científica de peso emocional. Não é só sobre alienígenas ou batalhas espaciais, é sobre o que uma pessoa faz quando o futuro da humanidade cai literalmente no colo dela. A Guerra do Amanhã é exatamente isso.
Viajantes do tempo chegam do ano 2051 com uma mensagem devastadora. A humanidade está perdendo uma guerra global contra uma espécie alienígena mortal, e a única esperança é recrutar pessoas do presente para lutar no futuro. Dan Forrester é professor de ensino médio, pai de família, um homem completamente comum que de repente se vê transportado para uma guerra que ainda não aconteceu, mas que já está perdida. O que o filme faz de inteligente é usar a ficção científica como moldura para uma história sobre paternidade, sobre o que um pai faz para garantir o futuro dos filhos e sobre o peso de carregar responsabilidades que vão muito além do que qualquer pessoa deveria carregar. Chris Pratt entrega uma das melhores performances da carreira, e as sequências de ação são de um nível cinematográfico raramente visto numa produção de streaming. Disponível na Prime Video. Antes de continuar, quero agradecer a Deus e a cada um de vocês que estão aqui comigo. Vocês são o motivo de cada vídeo que eu faço com tanto carinho. Se inscreve no Filmejão e ativa o sininho. Me ajuda demais e é rapidinho. E agora chegou o momento do filme que eu prometi no início, o destaque absoluto dessa lista. Presta atenção, porque esse você não pode perder de jeito nenhum. Jurassic World Domínio, disponível na Prime Video. Esse é o capítulo final de uma das franquias mais icônicas da história do cinema e eu preciso que você entenda o peso disso antes de começar. Jurassic Park, de 1993, mudou para sempre o que o cinema podia fazer com efeitos visuais e com a ideia de colocar criaturas extintas de volta no mundo. 30 anos depois, Domínio fecha esse ciclo de uma forma que nenhum fã da franquia poderia ignorar. 4 anos após a destruição da Ilha Nublar, os dinossauros não estão mais confinados. Eles vivem e caçam ao lado dos humanos em todo o planeta. E o frágil equilíbrio que existia está prestes a colapsar completamente. Owen e Claire continuam escondendo a jovem Maisie Lockwood, enquanto Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm, os 3 pilares originais da franquia, retornam juntos pela primeira vez para expor uma conspiração corporativa que ameaça muito mais do que qualquer dinossauro. Ver Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill numa cena juntos em 2022 é o tipo de momento que a nostalgia legítima produz quando é tratada com respeito. Domínio é grandioso, emocionante e fecha um arco que começou há 3 décadas de um jeito que os fãs merecem. Disponível na Prime Video. Transformers: O Despertar das Feras. Disponível na Prime Video. Eu sei o que você está pensando. Mais um Transformers. Mais explosões, mais robôs gigantes, mais caos visual sem substância. E eu entendo completamente esse ceticismo, porque a franquia construiu essa reputação ao longo de anos. Mas o Despertar das Feras é diferente, e eu digo isso com a consciência de quem assistiu todos os filmes anteriores. Ambientado nos anos 1990, o filme apresenta os Maximals, robôs que se transformam em animais, numa expansão do universo que traz frescor real à franquia. Noah é um jovem do Brooklyn tentando sustentar a família, e Helena é uma pesquisadora de artefatos apaixonada pelo que faz. Os dois são arrastados para um conflito que vai muito além do que qualquer um deles poderia imaginar. O que funciona nesse filme é a humanidade dos personagens principais. Pela primeira vez, numa produção dessa escala, os humanos não são apenas espectadores das batalhas dos robôs. Eles têm peso dramático real. E Optimus Prime, num confronto com Scourge, é uma das sequências de ação mais impressionantes que a franquia já produziu. Disponível na Prime Video e surpreende quem chega com expectativa baixa. Bloodshot, disponível na Prime Video. Ray Garrison era um soldado de elite, morreu ao lado da esposa e foi ressuscitado por uma corporação militar que reconstruiu cada parte do seu corpo com nanotecnologia avançada, dando a ele poderes de regeneração e metamorfose que o tornam praticamente indestrutível. Parece o começo de uma história de super-herói convencional, mas Bloodshot tem um twist que muda tudo o que você pensou que entendeu sobre o filme, e eu não vou entregar aqui porque a descoberta é parte essencial da experiência. O que posso dizer é que o filme usa os poderes de Ray como metáfora para algo muito mais perturbador,
O que acontece quando suas memórias, sua identidade e seus motivos não são realmente seus? Vin Diesel está no papel certo para o personagem, transmitindo uma brutalidade física e uma vulnerabilidade emocional que raramente aparecem juntas. As sequências de ação são tecnicamente impressionantes, especialmente uma batalha num túnel, que é uma das melhores cenas de luta que o cinema de ação produziu naquele ano. Disponível na Prime Video. Mundo em Caos, disponível na Prime Video. Eu vou encerrar essa lista com um filme que é ao mesmo tempo o mais estranho e o mais provocador de todos. Num futuro pós-apocalíptico, onde a humanidade já começou a colonizar outros planetas, uma infecção devastadora eliminou todas as mulheres do planeta Terra e fez algo ainda mais perturbador com os homens que sobreviveram. Tornou todos os seus pensamentos completamente audíveis para qualquer pessoa ao redor. Nenhuma privacidade, nenhuma fronteira entre o que você pensa e o que o mundo ouve. Todd é um jovem criado nesse mundo caótico e barulhento que nunca conheceu outra realidade, até o dia em que encontra pela primeira vez na vida uma mulher que sobreviveu, silenciosa, no mundo que nunca mais soube o que é silêncio. Mundo em Caos é ficção científica que usa o absurdo da premissa para fazer perguntas reais sobre masculinidade, controle, poder e o que os homens fariam se seus pensamentos mais primitivos fossem sempre visíveis. É desconfortável, é provocador e é exatamente o tipo de ficção científica que fica na cabeça muito depois que o filme termina. Disponível na Prime Video e é o encerramento perfeito para essa lista. E essa foi a lista de hoje, cinéfilo. Primeiro, agradeço a Deus por mais um vídeo e agradeço de coração a cada um de vocês que ficaram até aqui comigo. Isso significa muito para mim. Me conta nos comentários qual desses filmes você já assistiu e qual vai entrar na sua fila agora. A sua opinião faz esse canal crescer e me motiva a trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. Se inscreve no Filmeja 1, ativa o sininho e até a próxima. Valeu!